outro exemplo aqui é como a gente aumentou o volume de séries, beleza? E eu vou explicar para vocês aqui baseado em recuperação, desempenho, força, disponibilidade e adesão. Nesse exemplo, esse indivíduo, o grupo muscular, tá? Lembrando que isso aqui não é divisão de treino, tá? Isso aqui eu só separei por grupo muscular independente da divisão de treino. Nesse aqui, eu coloquei aqui a mesma linha. O treino de quadríceps de 18 séries na semana, ele passou a manter as 18 séries. Por quê? Porque não havia necessidade de aumentar o volume de trabalho nesse grupo muscular, ou simplesmente porque a recuperação do quadríceps não está sendo muito boa a ponto de conseguir aumentar mais volume e manter o desempenho e a força. Isquiotibiais, os isquiotibiais saiu de 16 para 20 séries, um aumento aí de basicamente 20 a 30% a mais do volume de séries de isquiotibiais. Por que isquiotibiais aumentou? Provavelmente esse indivíduo se adaptou bem ao volume de treino, o que não estava se recuperando tão bem, agora ele conseguiu se recuperar por adaptação. Sendo assim, eu adicionei mais volume de treino nos isquiotibiais para dar uma ênfase de trabalho, já que o volume dele estava menor. E aí, eu não aumentei quadríceps junto, porque provavelmente se você aumenta o volume de treino de quadríceps, talvez o desgaste gerado no treino de quadríceps prejudique o treino de posterior, dependendo da escolha de exercícios. Sendo assim, por exemplo, o cara faz deadlift no treino de quadríceps, o cara faz agachamento com profundidade, muito leg. Por mais que não seja exercício específico para o posterior de coxa, talvez acabe gerando uma fadiga desnecessária no treino de isquiotibiais. E aí, os quadríceps eu segurei e os isquiotibiais eu resolvi aumentar para dar uma ênfase e equilibrar o volume de trabalho de anterior e posterior de coxa, tá? Glúteos, eu mantive o mesmo volume de série, as mesmas 20 séries. Sendo assim, o volume aumentado dos isquiotibiais foram em exercícios isolados de isquiotibiais. Foram as flexoras, para dar ênfase específica no posterior de coxa e não prejudicar a recuperação, por exemplo, do glúteo ou do quadríceps em um exercício que tenha participação dos dois, né? Costas, ele saiu de 24 séries para 30 séries de costas. Por quê? Como eu disse, nesse indivíduo, a maior necessidade no físico dele é costas. Sendo assim, o maior adicional de volume, que foi cerca de 30% a mais de séries, foi para as costas. Esse volume ele pode dividir em 2, 3 dias ou em um único dia, desde que ele consiga começar e terminar o treino num bom desempenho, uma boa força. Sendo assim, a recuperação das costas estava boa e ele precisa de mais treino de costas, porque as costas dele não respondem no mesmo ritmo que os outros grupos musculares. Aí a gente adicionou mais séries em costas, 24 para 30. O treino de peito de 16 veio para 20. Novamente, repetindo a questão dos isquiotibiais, talvez a adaptação dele ao treino de peito, que antes era ruim, ficou boa. Por quê? Talvez na alteração anterior eu tenha mantido o volume de série 16 séries. Ou seja, o treino de peito dele já vem algumas semanas com 16 séries. E ao passar das semanas, mantendo o volume de séries, trabalhando ali dentro da periodização, sem adicionar mais trabalho, ele conseguiu gerar uma adaptação no peitoral ao ponto de melhorar a recuperação dele. A taxa de síntese proteica dele foi mais eficiente, consequentemente ele consegue reparar mais rapidamente o dano e a inflamação gerada pelo treinamento. Ele consegue ter uma recuperação mais efetiva. Sendo assim, eu consigo adicionar mais trabalho para equilibrar o volume junto com os outros grupos musculares, para o físico dele continuar crescendo dentro de uma proporção. Mas e se ele não estivesse se recuperando bem ainda, você manteria as mesmas 16 séries, ou talvez até reduziria para 14, 13 séries, para ele conseguir se recuperar melhor, tá? Deltoides. Deltoide saiu de 18 para 22 séries. Por que esse adicional de deltoide um pouquinho maior? Novamente, talvez a recuperação do deltoide seja muito boa. Na maioria das vezes, a recuperação do ombro é muito rápida. Principalmente se o indivíduo faz mais exercícios isolados, não se desgasta tanto em desenvolvimento. A tendência é ele ter uma recuperação mais rápida. Mas é lógico que isso não é via de regra para todo mundo. Sendo assim, vamos supor que esse indivíduo está se recuperando bem no treino de deltoides. Ou talvez ele precisa de uma necessidade maior do desenvolvimento de deltoides, seja médio, cabeça média, frontal, posterior. Então você faz um adicional de trabalho, principalmente nos exercícios isolados que tem a maior necessidade. O cara precisa mais do deltoide frontal, faz mais elevação frontal. Precisa mais do lateral, mais elevação lateral. Precisa mais do deltoide posterior, faz mais crucifixo inverso para o deltoide posterior. Seja máquina, halter, polia, ou às vezes o cara precisa do deltoide em geral. Adiciona um exercício de desenvolvimento aqui, 4 séries, assim você sai de 18 para 22. Deu para entender? Um adicional de acordo com a necessidade do físico e a necessidade desse grupo muscular.
Tríceps e bíceps, eu segurei o volume de série de 14 e 12. Por quê? O treino de peito, o treino de costas, houve um adicional. Se houve um adicional em costas e peito, consequentemente o tríceps e bíceps veio por tabela. Por quê? Nos exercícios de supino, tem um acionamento do tríceps como sinergistas. Nos exercícios de puxadas e remadas, tem um acionamento do bíceps como sinergistas. Sendo assim, talvez eu treine costas e daqui 2, 3 dias treine bíceps. E aí eu posso ter uma interferência na recuperação do bíceps, que no treino de costas já vem desgastado, e aí você vai treinar bíceps isolado, e ele está mais gastado e ele nunca vai conseguir se recuperar o suficiente. Lembrando que a hipertrofia vem de forma mais eficaz depois que a recuperação já está quase totalmente recuperada, e aí a síntese proteica foca mais para a hipertrofia. Deu para entender? Sendo assim, a gente respeita essa recuperação. Já que houve um adicional de peito e costas, não precisa ficar adicionando tríceps e bíceps. A menos que a recuperação dele esteja ok e haja uma necessidade do aumento do volume de braços, tá? Então você pode aumentar mais volume de exercícios isolados de tríceps e bíceps. Na maioria das vezes não precisa. Em alguns casos que há necessidade no físico, aí você faz esse adicional. Deu para entender como foi feito? E agora a gente vai falar dos pontos específicos aqui. Por exemplo, recuperação é um ponto-chave para você entender quando e como aumentar o volume de séries. Por quê? Se o músculo não está se recuperando bem entre um treino e outro, ou seja, do treino de quadríceps até o próximo treino de quadríceps, a recuperação não foi 100%. Ou do treino de quadríceps até o próximo treino de perna, o treino de quadríceps está interferindo negativamente no próximo treino de pernas. Ou o treino de quadríceps está ficando dolorido por 3, 4 dias de forma persistente. Ou seja, de 0 a 10 está doendo mais de 5 durante 3, 4 dias. Ou seja, a recuperação não está sendo a necessária para você conseguir adicionar mais volume. Ah, mas eu aguento. Você pode aguentar por enquanto, mas você aumenta o risco de lesão e você vai estar trabalhando acima da capacidade de recuperação do teu músculo. Sendo assim, você vai estar acumulando dano, fadiga, inflamação. Chega um momento que você não vai gerar mais hipertrofia por isso, porque o tecido vai estar focado em se recuperar daquelas microlesões, daquele dano, e isso não é hipertrofia. A hipertrofia ela vem de forma mais acentuada depois que a recuperação já está quase praticamente estabelecida. E aí ele começa a focar mais na síntese proteica para a hipertrofia. Sendo assim, a recuperação é um ponto-chave para entender. Ah, mas ele tem prioridade no treino de costas, e se o costas não estivesse se recuperando o suficiente? Seguraria o volume, infelizmente. Porque se você adiciona mais volume de costas com as costas não se recuperando o suficiente, a tendência é o cara começar a perder desempenho e força e prejudicar a recuperação, e isso não vai ser benéfico a médio e longo prazo. Sendo assim, talvez seria melhor ele retroceder o volume ou manter o volume, dependendo da situação. Desempenho e força. Vou falar dos dois juntos. Por quê? Desempenho e força são coisas diferentes. Por exemplo, eu posso estar ganhando força, mas com desempenho relativamente baixo. Como isso acontece? A adaptação neural para força acontece, por exemplo, eu estou lá treinando supino. Passou 1, 2, 3, 4, 5 semanas, passou 2 meses treinando supino. A tua força, capacidade neural de mobilizar a carga, a tua força muscular periférica mesmo também, ela foi construída independente se o teu desempenho está muito alto ou muito baixo. É lógico, se o desempenho está muito alto, a tendência é você ter uma motivação maior e conseguir melhorar mais rapidamente a força. Mas a força vai aumentar independente do teu desempenho, desde que esteja seguindo a periodização. Agora, se o desempenho caiu tanto ao ponto de prejudicar o treino, ou seja, ao ponto de prejudicar a sua força, talvez é melhor retroceder o volume e talvez até fazer um deload. Sendo assim, você sempre avalia o desempenho e a força. Beleza, vamos definir o desempenho. O desempenho é o ponto como você chega no treino e como você termina o treino. E o que você fez entre o treino, dentro do treino. Ou seja, bom, cheguei motivado, cheguei bem e pronto para treinar. Totalmente recuperado ou quase totalmente recuperado. Treinei o músculo. As primeiras séries, ótimo, desempenho bom, tracionando bem o músculo, gerando uma boa tensão. Do meio para o final, não consegui sentir bem o músculo, a minha força vou falar força de vontade, né? A minha disposição para o treino caiu significativamente ao ponto do estado psicológico ter aquela batida, né? Do cara, pô, mais uma série, pô, nossa, tem mais uma. Ou seja, o desempenho não foi bem do começo ao final. Força, mesma coisa. Iniciei o treino de costas, pegando bastante carga nos movimentos livres. Do meio para o final, eu notei uma queda significativa de força em relação à semana passada. Ou seja, uma carga que eu pegava semana passada e fazia 10 repetições, agora eu estou fazendo 8, 7.
Ou seja, está perdendo força. Ou eu estou precisando diminuir a carga para completar as repetições. Ou eu estou precisando fazer rest pause, alguma coisa para completar a série. Porque a força está diminuindo do meio para o final. Sendo assim, desempenho e força andam lado a lado, mas isso não quer dizer que necessariamente o teu desempenho pode aumentar sem aumentar a força. Porque se a força já está no teto, você ainda pode continuar melhorando o desempenho, começando e finalizando o treino melhor, sem necessariamente aumentar muita força. Então é preciso saber diferenciar. Ou seja, avaliar desempenho e força isoladamente e em conjunto. Ou seja, minha força está aumentando nos exercícios desse grupo muscular. Por exemplo, nos treinos de costas, estou conseguindo progredir carga, estou conseguindo puxar mais repetições com a carga, estou conseguindo me recuperar bem, estou conseguindo manter o desempenho do começo ao fim, ou seja, eu começo o treino e termino, independente se treinou 1, 2 ou 3 vezes em semana o músculo. Estou começando o treino e terminando e a cada treino melhorando o desempenho e a força. Ótimo, vamos adicionar mais volume, por isso que teve um adicional maior. Não, isso não está acontecendo? Segura o volume de treino como foi feito no treino de quadríceps, como foi feito no treino de glúteos. Talvez não havia necessidade de aumento porque o cara tem uma facilidade de desenvolvimento daquele grupo muscular. Ou seja, se eu aumentar muito o volume de treino de quadríceps, o músculo vai crescer muito rápido e vai desproporcionar com o posterior de coxa. Ou simplesmente é porque não havia essa necessidade por facilidade de desenvolvimento, ou simplesmente porque o desempenho e a força estavam no limite. Se eu aumentasse, poderia prejudicar o desempenho e a força nos movimentos aqui de quadríceps, ou no movimento de glúteos, nos exercícios, nos músculos que foram segurados o volume. Deu para entender? Disponibilidade. Aqui é um ponto importante. Vamos supor que esse indivíduo precisa trabalhar mais as costas. Recuperação, desempenho e força, ok. Dá para aumentar. Normalmente eu aumento 15 a 30% no volume de séries. Foi essa média que foi aumentada nos músculos que aumentaram, tá? E aí, a disponibilidade. Às vezes o cara precisa trabalhar mais volume de treino de costas, mas ele não tem tempo. Ou seja, eu preciso aumentar o volume de treino de costas, mas meu treino está muito longo, não tenho tempo para fazer outro exercício ou mais sérios nos exercícios. O que você faz? Você pode fracionar o treino. Ao invés de treinar tudo em um dia, você quebra o treino em 2. Faz um total de séries aqui e um pouco mais de séries em outro dia. Ou quebra meio a meio. A cada 2, 3 dias, treina costas e completa as 24 séries ou 30 séries. Tem disponibilidade para quebrar o treino em 2 sem prejudicar o outro? Porque às vezes, quebrei o treino em 2. Vou treinar costas em um dia separado e no outro dia vou treinar costas e bíceps. Porque bíceps tem um volume baixo, então eu vou treinar costas e já fadigar o bíceps depois. Mas o cara tem disponibilidade de treinar costas e bíceps naquele dia e terminar o treino, conseguir fazer tudo que tem que fazer no dia? Precisa ver essa disponibilidade. Porque se o cara não tem disponibilidade e tempo para adicionar mais volume, o que você vai fazer? Uma possibilidade é o quê? Se o desempenho, a recuperação e a força vem bem, você pode adicionar técnicas avançadas, que adicionam volume sem usar muito tempo. Qual? Rest pause, back off set, drop set, strip set. Você pode usar métodos que aumentam o volume de trabalho sem ocupar muito tempo. Tem disponibilidade para fazer eles? Ok. Não tem? Aí, infelizmente, não tem como você fazer mágica. Existe a possibilidade de você diminuir o volume de treino de um músculo para conseguir aumentar o de maior prioridade. Mas, para fazer isso, o músculo que reduziu o volume teria que ter um desenvolvimento muito grande. Ou seja, vamos supor, esse cara tem um desenvolvimento de deltoide muito bom. Então, ao invés de eu aumentar, eu diminuo para 14 séries e compenso aumentando o volume de séries de costas no treino de deltoides. Treino costas e depois o volume de séries de deltoides reduzido. Por quê? O cara tem um deltoide muito desenvolvido e precisa trabalhar mais as costas. Aí, ok. Mas a maioria dos casos não é assim. A maioria dos casos o indivíduo precisa crescer como um todo. E ele precisa dar ênfase em alguns músculos, como foi o exemplo de costas aqui. Mas, lembrando, eu não estou priorizando o músculo porque eu não estou negligenciando outros. Eu estou dando ênfase de trabalho em costas porque ela responde menos do que os outros músculos. Deu para entender a diferença? Então a gente precisa ficar ciente dessa proporção de trabalho de acordo com a disponibilidade também. Outro ponto, adesão. Esse indivíduo está executando esse volume, está conseguindo dar sequência, porque não adianta você estar com o indivíduo, estou treinando, mas aí toda semana ele perde 1 ou 2 treinos. Toda semana ele está perdendo exercício. Toda semana ele deixa de fazer algumas séries. Toda semana ele não está seguindo 100% o treino. Ou seja, ele não está finalizando o treino. De alguma forma ele está burlando. Seja perdendo série, pulando exercício, trocando exercício, perdendo dia de treino. Perdi hoje, vou treinar, dane-se, vou pular esse treino porque eu não quero, porque eu não gosto. Então precisa avaliar a adesão. Porque no papel é bonito. No papel que eu estou falando aqui é maravilhoso. Mas se não estiver sendo executado, aí você vai ter que readequar a periodização
pro indivíduo. Pô, tá perdendo treino toda semana? Reduz a frequência de treino na semana. Pô, não tá sempre perdendo um exercício, perdendo série? Reduz o volume de série dos músculos que ele tá perdendo. Pô, não gosta de treinar isso? Vai ter que explicar para ele a importância de estar treinando aquele músculo. E aí adequando de acordo com o trabalho e a adesão dele. Então é assim que você define quando e como. Representando, avaliando esses valores aqui.